Bom dia, pessoal. Então, a gente está aqui hoje. A gente vai tentar fazer a nossa primeira aula aqui. Então, eu estou tentando utilizar um programinha aqui, que é o Zoom, para fazer a gravação dessa aula para vocês. Eu acho que vai caminhar bem. Eu estou fazendo uma compartilhação de tela com vocês e estou trabalhando com o material do livro também. Então, o que que eu resolvi fazer essa primeira aula? Eu resolvi fazer parte de uma das tarefas que eu passei para vocês para casa no período que a gente começou com esse ensino à distância, mas muita gente teve dificuldade, muita gente não conseguiu fazer. Então agora eu mesmo estou fazendo vídeo com o material do livro de vocês e vamos ver como é que vai sair, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai estar trabalhando hoje é sobre o conceito de íons. Primeira coisa é, íons eles são átomos ou moléculas. A diferença deles para um íon comum ou uma molécula comum é que ele vai possuir carga. Então vamos começar pelas definições. Quando um átomo é eletricamente neutro, ele possui prótons e elétrons igual número. Ok. Quando um átomo eletricamente neutro perde ou recebe elétrons, ele se transforma em um íon, certo? E a gente tem dois tipos de íons: um íon negativo, que a gente chama de ânion, e um íon positivo, que a gente chama de cátion. Apesar da definição do livro estar aqui falando de átomos para vocês, não necessariamente só átomos. Existem íons que são moleculares, ou seja, são compostos de mais de um único átomo. Mas conforme a gente for fazendo as definições, isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Se vocês olharem, essa telinha que eu estou compartilhando com vocês é exatamente igual que vocês têm aí no livro, na página 65 até a 67. Vocês olharem no cantinho direito da tela, a gente tem algumas estruturas aqui, ou alguns íons, algumas representações de íons. Tem lá ó, Na+, Li+, Fe+, Mg2+. Veja aqui, esse mais ou dois mais quer dizer a carga. Então, quando só tem um mais, a carga é mais um. Se tem dois mais, eu tenho carga de 2, ou seja, eu estou com 2 elétrons a menos. Mas a gente vai entrar na definição disso um pouquinho mais para frente. Então vamos lá. Seguindo a apresentação, e para ficar um pouco mais claro para vocês, o que vai estar acontecendo aqui? Ó? Eu tenho um átomo neutro, no caso, um átomo de cloro, certo? Ele tem 20 nêutrons, 17 prótons e 17 elétrons. Como que eu calculo o número de nêutrons desse elemento? Só relembrando, se vocês olharem lá, eu tenho o número 37 e o número 17. O número 37 é a soma de prótons mais a soma de nêutrons. O número 17 é somente o número de prótons. Então, para mim calcular o número de nêutrons, eu faço 37 menos 17, o que dá esses 20 nêutrons que está mostrado no slide para vocês. Então, imagina o seguinte, ó, se eu colocar um elétron a mais, veja, se o elemento neutro ele vai ter 17 prótons, então ele tem que ter 17 elétrons. Se eu adiciono um elétron a mais, agora eu fiquei com 18. E não só isso, a gente vai assumir que cada elétron tem uma carga negativa que a gente vai chamar de menos um. Então, se agora eu tenho um elétron a mais, a carga que eu vou ter no meu elemento final, ele vai ser o quê? Menos um. Então, como que eu represento isso? Cl, que é a representação do cloro, menos um. Isso aqui ele é um íon negativo. Os íons negativos a gente dá o nome de ânion. Agora, no elemento que está ali embaixo, ó, eu tenho o sódio, que está lá, 23 é o número de massa, prótons mais nêutrons. 11, número de prótons. Esse elemento no estado natural, ele vai ter o quê? Se ele tem 11 prótons, 11 elétrons. Só que agora, em vez de eu adicionar um elétron para ele, eu vou retirar um elétron. Como os elétrons têm carga negativa, a hora que eu fazer a somatória final das cargas dentro desse elemento, eu vou ter o quê? Ter 11 cargas positivas, que é o número de prótons que não muda, e eu vou ter 10 cargas negativas, que são as cargas dos elétrons. Então, é a mesma coisa que eu somasse 11 menos 10, porque eu tenho 10 elétrons. A somatória final que eu tenho aqui é mais um. Como que a gente representa isso nesse elemento de sódio, então? Tá lá, ó, o sódio, Na, ele tá com uma carga de mais um, ou seja, ele tá com um elétron a menos.
E eu vou representar isso como N a mais, igual está sendo colocado nos slides aqui para vocês. Sendo assim, vamos partir para o próximo passo, com as definições tudo certinho do que são os íons com relação a átomos e moléculas. Depois a gente faz 2 exercicinhos para ajudar a explicar um pouquinho melhor. Então, a próxima tela aqui, isso aqui é como se fosse um mapa mental, para ajudar vocês a entenderem o que acontece. Então, aqui no primeiro caso, ó, eu tenho o átomo nêutron, e se ele vai ter o quê? Ele tem que ter o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Ó. Se vocês olharem lá, número de prótons e número de elétrons, eles são iguais. Mas pode ser que por alguma circunstância, seja uma reação química, seja um estímulo elétrico, calor ou etc., esse átomo ele ganhe ou perca elétrons. E aí pode ser que, ó, pode eventualmente perder elétrons, originando cátions. Veja, se você tem menos elétrons, a sua soma de carga final agora ela é positiva. Quando o íon é positivo, a gente chama de cátion, certo? E ele pode eventualmente também receber elétrons. Se ele tem mais elétrons agora, a somatória final dele vai ser o quê? Negativa, porque os elétrons são negativos. Então, esse íon ele vai ser um íon negativo. O nome disso vai ser ânion. Ok, com todas as definições feitas, a gente vai para os exercícios agora. Então, eu vou partir dos 2 exercícios resolvidos que estão aqui, que é o exercício 30 e o 31. Eu vou fazer eles junto com vocês, na verdade, só vou ajudar a explicar um pouquinho o que está sendo colocado aqui. E aí o 32, 33 e 34 fica para vocês fazerem para casa para treinar, tá bom? Então, a primeira coisa aqui é o seguinte, ó. O íon cálcio, 2 mais, e tá lá 20, ó. 20 é quem? É o número de prótons. Toma parte na constituição dos ossos humanos. Determine quantos prótons e quantos elétrons ele apresenta. Então, vai lá para a resolução. O que ele coloca? Ó, um átomo neutro de cálcio se transforma no cátion bivalente 2 mais. O que ele quer dizer bivalente? Quer dizer que ele perdeu 2 elétrons, tá ok? Aí ele faz a representação. Quando ele era neutro, ele tinha 20 prótons e 20 elétrons. Mas agora ele tem carga mais 2, ou seja, foram retirados 2 elétrons. Então, se antes ele tinha que ter o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, e agora a carga dele é 2 mais, ele tem que ter 2 elétrons a menos do que ele tinha no estado neutro. Então, ele vai ficar como 20 prótons e 18 elétrons. Aí ele coloca, né, depois só explicitando isso que a gente acabou de falar. Portanto, o íon Ca2+, tem 20 prótons e 18 elétrons. Ok, uma coisa que o exercício não falou. Esse íon ele é positivo, então o nome dele é um cátion, certo? Vamos para o próximo exercício agora. O próximo exercício, ele é também sobre íons, e aí a gente está lá, o íon de iodo 53 é o número de prótons, é importante para o funcionamento normal da glândula tireoide, e por isso deve estar presente em quantidade adequada na dieta humana. Quantos prótons e quantos elétrons há na constituição desse ânion? Aí ele coloca lá, né? O iodo no estado natural, ele tem 53, então ele tem 53 prótons e 53 elétrons. Quando ele se torna um ânion, que é um elemento de carga negativa, e aqui na apresentação não fica muito claro, mas se vocês olharem no livro de vocês, a resolução está melhor, então está tudo bem colocado lá. A representação do íon de iodo é I- ou I-1, é a mesma coisa. Quando está só o menos, quer dizer que tem um umzinho ali na frente multiplicando. Isso significa o quê? Que ele ganhou um elétron, foi acrescentado um elétron nesse elemento. Então, se antes ele tinha 53 prótons e 53 elétrons, e agora ele tem um elétron a mais, ele tem que ter quantos elétrons? 54. Como a carga final é negativa, ele é um ânion. Tudo bem? Eu acho que com isso aqui deu para tirar todas as dúvidas. Vocês conseguem fazer o exercício 32 e 34. E aí a gente vai continuando. Qualquer coisinha vocês mandam um e-mail e a gente vai conseguindo interagir. Tá bom? Então, terminar essa aula por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Tchau.